como que a gente lida com a insegurança, o que que é a insegurança, né? Quais são aí, da onde ela vem, né? O porquê que ela acontece, né? Então, o que é a insegurança aí de uma forma resumida, né? É quando eu me sinto inferiorizado em relação ao outro, né? Eu começo a me comparar e aí eu me acho menos, eu acredito que o outro faz, né, as coisas melhores do que eu, então eu começo a me comparar e é sempre de uma maneira negativa, né? Resumidamente, isso é insegurança. Ok, Gabriele, tá. E como que. Quais são as causas, né? O porquê? Bom dia, pessoal. Por que que a insegurança aí surge, acontece? Isso, gente, varia, tá? De pessoa para pessoa. Quem acompanhou aí as outras lives, né, entende que eu falei, né, como da nossa singularidade. Por exemplo, eu, Gabriele, sou diferente do Thiago, sou diferente da Val, que tá aqui, do Wesley, entende? Então, os motivos que podem ter me levado a ser insegura é diferente para cada pessoa, certo? Então, vamos supor o que acontece, né? A insegurança ela vai surgindo aí diante das nossas experiências, né? Então, a minha convivência com os meus familiares, com os pais principalmente, né? Então, o que aconteceu lá atrás, ele vai resultar e muito no dia de hoje, né? Então, ele vai, dependendo do que aconteceu aí, às vezes do cuidador, como você foi criado, pode desencadear aí na maturidade, né? Na vida adulta, essa insegurança. Ok, mas então como assim? Né? Então vou dar um exemplo. Pais super inseguros, né? Então quando era criança ficava lá super protegendo, com medo de você cair. Ah, mas se cair, se machucar, e se isso. Então ia dar o primeiro passo, era aquela insegurança, né? E não no sentido de cuidado, porque né, as pessoas aí que têm filhos, eu entendo completamente, né, o cuidado, o medo do filho se machucar é uma proteção do pai, é normal. Eu digo no sentido excessivo da coisa, né? Então, sei lá, vai dar o primeiro passo ali, o primeiro degrau da escada e ficar com aquele receio, meu Deus, não, ele vai cair, eu não vou deixar ele ir sozinho, então eu super protejo. Isso, querendo ou não, influencia a criança quando ela vai amadurecendo, né? Porque a insegurança ela vai passando. Então, na adolescência, por exemplo, às vezes você teve pais aí, né, que na adolescência a gente começa a explorar a vida, então começa a querer sair, querer curtir a vida, né? E tem aqueles pais que né, são super inseguros, mas não vai sair, o mundo tá muito perigoso, como, onde, por quê, né? Então são aqueles pais que ligam de 5 em 5 minutos quando você tá na rua, olha, tal hora eu quero você aqui, se passar 1 minuto eles já ficam desesperados. A gente entende a insegurança do mundo, né, que tá realmente aí muito perigoso, entende, mas entende, eu tô falando de uma forma excessiva. Essa forma excessiva é que vai acarretar aí na insegurança posteriormente, entende? Né? Então, ou também, às vezes, pais aí muito rígidos. Então, eles eram muito críticos, sabe? Então, você fazia um exercício do colégio, por exemplo, pintava ali fora da linha. Você pintou o desenho fora da linha, não, né? E eu entendo que eles, né, como pais, eles querem sim que a gente melhore, e nós também, né, quando vamos crescendo, queremos a melhoria contínua. Mas essa crítica em excesso acaba nos causando aí a insegurança, né? Quando eu vou amadurecendo, eu fico com receio de fazer algo, de tomar a minha própria atitude, a minha própria decisão e alguém vir e me criticar. Então eu começo a me sentir inseguro em relação às minhas decisões, em relação às minhas vontades, né? Então essa crítica excessiva, né? Olha, você tem que ser perfeito, faça tudo da maneira correta. Isso vai sim desencadeando aí a insegurança na nossa vida adulta. Ok, Gabriela, eu entendi, eu tô aqui com as minhas anotações, gente, várias pontuações, mas então como que ela se manifesta? Eu não sei se eu sou uma pessoa insegura, eu não sei, eu acho que não. Gente, o que eu vou citar aqui são
Exemplos são possibilidades, tá? Não quer dizer que seja isso, né? O que que acontece? Você precisa encontrar e fazer uma autoanálise, né? Como eu sempre digo, se observar e entender o porquê você se interpreta como uma pessoa insegura. Então, lembra que eu falei que a gente cresce e vai aprendendo coisas com os nossos familiares, com os nossos cuidadores, e isso se transforma em crenças. Crenças são é a forma com que eu interpreto a mim, o mundo e as outras pessoas. Então, se você aprendeu aí lá atrás, né, desenvolveu aí crenças de insegurança, você vai enxergar e interpretar as coisas de forma, né, a se sentir inferior aos outros. Então, por exemplo, aqui, qual é um motivo, uma manifestação aí da insegurança que pode indicar insegurança? O perfeccionismo. Então, ressaltando, não estou dizendo que todas as pessoas que são perfeccionistas têm a questão da insegurança. Você precisa se avaliar, certo? Então, aquelas pessoas, né, que são muito perfeccionistas, ela tem o receio da avaliação negativa do outro. Eu preciso ser perfeito, eu preciso ser o melhor, eu preciso fazer tudo da melhor maneira. Então, lembra o exercício lá da pintura? Você pintou fora da linha, e aí veio o seu pai, o seu cuidador, e te questionou daquilo. Como você pintou fora da linha? Então você começa, opa, eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que pintar dentro da linha, eu tenho que pintar em uma linha, né? Lembra? O pai fica falando, olha, não pinta na horizontal e na vertical, pinta em um sentido só. Então acaba criando esse perfeccionismo. Isso pode indicar, né, uma questão aí de insegurança. Tem também a comparação. Então eu falei lá anteriormente, né? Eu me comparo com outras pessoas, né? Eu vivo me comparando. O problema aqui é que, infelizmente, né, quando a gente vai fazer essa comparação, eu não comparo os meus pontos positivos com os pontos positivos da outra pessoa. Eu vou comparar sempre os meus pontos negativos com os pontos positivos da outra pessoa. E aí acaba se tornando uma coisa totalmente desproporcional, né? Porque como que eu vou comparar, né, aí os meus pontos negativos que todos têm com o que o outro faz de melhor, entende? Bom dia, bom dia. Entende? Então fica desproporcional e fica muito angustiante quando a gente decide fazer esse tipo de comparação, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, que aí envolve isso, é a dificuldade que a maioria das pessoas tem em enxergar os pontos positivos. Então eu enxergo tudo que eu faço de negativo, mas normalmente quando eu peço, né, em atendimentos para a pessoa escrever pontos positivos, a pessoa trava, né, porque tem essa dificuldade de se reconhecer, de falar eu tenho pontos positivos, né, a gente aprende muito aí que a gente precisa ser modesto. Ok, precisamos sim ser modestos, né, mas também precisamos falar sobre as nossas potencialidades, por que não? Se eu sou bom em uma coisa, preciso enxergar que eu sou bom em uma coisa, certo? Então, se você não reconhece muito esses seus pontos positivos, isso vai trazendo insegurança, porque você só fala, nossa, mas olha, o fulano faz isso melhor que eu, olha, mas eu não sei fazer aquilo, olha, mas o meu cabelo, então só olha a negatividade, né? Consequentemente, vai trazer, sim, muito mais insegurança para sua vida, certo? Outra questão é o medo da rejeição, né? Então, porque eu acredito que eu não sou uma pessoa interessante, que eu não sou uma pessoa atraente, eu acabo fazendo tudo pelo outro por medo de ser rejeitado, né? Então isso costuma acontecer muito em relacionamentos, né? Às vezes eu não me acho tão interessante, eu não me acho tão bonita, né? Eu fico pensando, né? Ou bonito, né? Enfim, para os homens, então eu preciso fazer tudo que o meu parceiro, que minha parceira pedir, porque senão com certeza ele vai achar outra pessoa melhor que eu. Então o medo da rejeição traz por trás sim muita insegurança, né? Insegurança do que se é, do que se vê e do que acredita, né? Porque o parceiro está consigo, enfim, né? A pessoa tem muito receio, muita insegurança de ser deixada. E aí ela acaba, né, se doando, se anulando aí para agradar o outro por conta dessa insegurança. Tem a necessidade, né? Algumas pessoas aí têm a necessidade de demonstrar superioridade. E aqui não tem nada a ver com aquilo que eu disse da gente expor, né, as nossas potencialidades. Não, é uma coisa além. Eu sou tão inseguro que eu preciso ser superior que o outro. Então, nesse sentido aqui, eu sou superior e eu preciso diminuir o outro
para que eu seja reconhecida. Então eu preciso aparecer, né? Então não tem nada a ver com aquilo, não, eu preciso reforçar as minhas potencialidades, né? Tem muito mais a ver com diminuir o outro para que eu me sinta superior, para que nossa, eu sou o máximo, eu sou grandioso, certo? E gente, mais uma vez lembrando, tá? É diferente de pessoa para pessoa. Não quer dizer que aquela pessoa, né, que você fala, então aquele meu amigo, ele é inseguro, porque ele vive querendo dar uma de superior. Não é isso. Cada pessoa precisa se avaliar, se conhecer, entender os seus porquês, certo? E a outra questão aqui que eu trago, né, é a necessidade de reconhecimento. Óbvio, né, que nós como seres humanos gostamos sim de receber elogios, né, de ser validado. Só que quando isso é em excesso, né, demonstra aí um quê de insegurança. Então, por exemplo, eu preciso a todo momento ser validada. Então, se eu fiz um corte de cabelo, eu preciso que alguém diga que ficou bonito. Se eu tô com uma roupa nova, eu preciso que alguém diga que ficou bacana. Se eu fiz um trabalho lá no serviço diferente, resolvi inovar, eu preciso que as pessoas elogiem, entende? A todo momento eu preciso que as pessoas fiquem falando pra mim o quanto eu fiz bem, o quanto eu sou bonita, o quanto eu sou maravilhoso, entende? É como se eu precisasse desse reforço pra que entrasse na minha cabeça, porque você mesmo não acredita nisso, né? E isso tem tudo a ver aí com a questão da insegurança, certo? Gente, se vocês tiverem perguntas, tá? Quiserem ir mandando. Ok, Gabriela, entendi, mas não sei, né? O que eu posso fazer, então, para diminuir isso, né? Eu identifiquei algumas coisas, fiquei pensando, será que eu sou insegura? Será que eu não sou, né? Como que eu lido com isso? Então, existem vários exercícios aí, né, que a gente trabalha na psicoterapia, mas aí como sugestão para vocês fazerem, eu trouxe a questão um exercício bem bacana, é você avaliar as causas da sua insegurança, né? Então, lembra no início que eu falei que dependendo aí das suas vivências, das suas experiências, né, isso foi desencadeando? Então, tenta avaliar como que foi a sua relação com seus pais, com seus cuidadores, né? Como que se deu, como se desenvolveu essa relação? Lá atrás, você consegue perceber algo que tenha te desencadeado aí essa questão da insegurança? Então avalie, faça uma autoanálise, sabe? Não tenha medo de olhar para si. Às vezes a gente fica com receio, né? De olhar para dentro, com medo aí do que vai encontrar, né? Mas o tomar consciência transforma. E aqui, gente, não é uma questão de eu identifiquei, a culpa é do meu pai ou da minha mãe. Não, de maneira nenhuma, tá? Até porque eles também foram criados aí pelos seus avós, né? Então teve toda uma geração. O importante é que e isso foi o que o que eles aprenderam. Eles aprenderam assim e eles vão passar assim. Como é que a gente vai ensinar algo que a gente não aprendeu, entende? Então não tente achar culpados, tá? É para você identificar onde isso começou. Por quê? A partir daí você toma consciência. Então, poxa, eu tomei consciência de que realmente foi por conta desses episódios, né? Dessa forma que eu fui experienciando a vida que eu fiquei assim inseguro. Então você tomou consciência, você entendeu, você começou a enxergar o problema. E aí você pode mudar, né? Você pode transformar a sua atualidade. Então, se hoje eu sou inseguro, eu vou trabalhar para que eu seja menos inseguro, certo? Então, sempre avalie aí o que aconteceu, onde isso pode ter começado, ok? Outra dica, gente, e lembrando, a nossa mente, ela é muito poderosa. Então, aquilo que você pensa sobre você, você é. Porque existem as crenças, né? E aí, quando a gente tem essas crenças, elas ficam tão enraizadas que eu interpreto como verdade absoluta, eu não questiono. Então, consequentemente, né, as minhas atitudes vão possibilitar com que aquilo que eu pensei aconteça, entende? Então, o que você pensa, você é. Então, trabalha e troque a chavinha aí da sua mente para que você mude, né, a direção e consiga aí talvez resultados melhores, né? Consiga aí aprender a lidar com a insegurança, aprender a transformar essa insegurança, né? Enfim, transformá-la. Outra dica que é você escrever, né, tudo que te gera insegurança. O que te gera medo atualmente? O que te gera insegurança? E você vai avaliando. Então, vamos aos exemplos. Gabriele, eu me sinto insegura, não sei, eu quero mudar de emprego, eu tenho uma proposta de emprego aí nova para ganhar mais,
mas eu estou muito seguro com isso. Não sei se eu devo, porque vai que eu vou, são pessoas novas, são atividades diferentes, e se eu não der conta? E se me mandarem embora porque eu não fui bem? Ou, por exemplo, Gabriele, eu estou insegura no meu relacionamento, né? Então, como eu disse, eu me acho desinteressante, então eu tenho medo que meu parceiro me troque, porque, consequentemente, eu tenho certeza que ele vai encontrar alguém melhor do que eu. Gabriele, a minha insegurança são com os meus filhos, né? Como que eu vou deixar eles irem pro mundo e se acontecer alguma coisa? Entende? Vá escrevendo e avaliando. Nossa, eu tenho receio disso. E se isso, gente, se vocês entendem que essas inseguranças têm te paralisado, aí tá na hora de mudar. Entende? Aí tá na hora de, opa, eu preciso construir algo novo, né? Porque aí, por exemplo, você quer mudar de emprego, quer ir bem, fluir bem no seu relacionamento, mas algo te impede por conta dessa insegurança excessiva. Né? Então, trabalhe isso e vá desconstruindo. Então, no exemplo do trabalho, ok, mas eu não estou satisfeito no meu trabalho atual. Então, que verdade tem de que se eu for para o outro vai dar tudo errado? Eu não consegui esse emprego, não deu tudo certo, eu não tô fluindo bem. Poxa, lá eu vou ganhar mais, lá eu vou ter esses benefícios, entende? Você vai desconstruindo o que você foi criando aí na sua cabeça, certo? Até porque, gente, todos nós temos potencialidades, todos nós temos quem nos ama, né? Então não fique focando no negativo, tá? E se tem alguma coisa aí que você tenha dificuldade, não, Gabriele, realmente isso eu tenho dificuldade, eu não sei fazer bem, né? Poxa, eu preciso fazer uma apresentação em inglês e eu sei que eu não falo bem inglês. Então trabalhe para que isso melhore, se é algo que te incomode, porque eu sempre friso, se é algo que te incomoda. Porque às vezes pra mim, por exemplo, eu não preciso falar inglês, então, ok. Né? Mas pra você, se é algo que te incomoda, gente, eu preciso, porque eu quero, né, apresentar algo em inglês, porque eu quero ser promovido, enfim. Se pra você incomoda, se pra você é uma coisa importante, você percebeu que realmente, olha, eu não tô indo bem nisso, então trabalhe pra melhorar, certo? Não existe aí conquista sem esforços, né? Então batalhe por aquilo, né, se realmente tem sentido pra você, ok? E aí, gente, lista também as qualidades. Lembra que eu falei que é uma dificuldade nossa de reconhecer as nossas qualidades? Então, lista. Comece a listar. Senta. Eu sei que quando você vai sentar, vai travar. Você vai falar, meu Deus, eu não tenho qualidade nenhuma. Tá? E aí você já desconstrói isso, porque é mentira. Todos nós temos, sim, qualidades, pontos positivos e negativos. Então, trabalhe. Liste lá e fala, ok, eu tenho sim minhas qualidades, e aí você vai, sabe o que você vai fazer? Você vai pra frente do espelho e vai falar, olha, eu sou isso, eu sou bonita, eu sou maravilhoso, eu sou empenhado, eu sou dedicado, olha o que eu já conquistei na minha vida. Vai fazendo esse exercício pra você conseguir desconstruir isso da negatividade, certo? Gente, eu vou dar uma corridinha aqui, porque daqui a pouco eu tenho um compromisso, acredito que vocês também, né? E o que eu sempre falo, né, gente? Conheça a si. O autoconhecimento, ele é muito importante. Então, gente, é aquilo, quanto mais você se conhece, mais você confia em você e mais você cuida do que te assusta, entende? Então, se conheça, sabe? Não tenha medo do que você vai encontrar. Olhe pra você, quem eu sou, o que eu quero, quais são os meus planos futuros, entende? Entenda a sua negatividade, aceite ela, né? Pensando aí que você precisa transformar, mas também veja as suas positividades, enfim, cresça e se conheça. Você vai ver que é transformador quando a gente passa a se conhecer e muitas coisas a gente não aceita. Então vem aquele pensamento, eu sou inferior ao outro porque o outro faz isso melhor que eu. Opa, mas eu sou capaz de aprender o que ele tá fazendo, por que não? Entende? Gente, e é isso, tá? E assim, entenda, o medo, a cautela, a insegurança, às vezes eles são sim para nos proteger, né? Então todos nós temos medo de algo novo, enfim. O que a gente precisa entender é quando esse medo está excessivo e ele está me paralisando. É a partir daí que eu preciso virar a chavinha e transformar a minha realidade. Então, um exemplo. Você precisa atravessar aí um rio e esse rio tá cheio de jacaré. O que você vai pensar? Eu não vou atravessar, né? Senão esses jacarés aí vão me pegar e aí?
Ok, esse medo é da gente, é pra nos proteger, porque se a gente não tivesse medo de atravessar o rio, entende? Agora, por exemplo, quando essa mesma situação, por exemplo, você precisa atravessar o rio e aí tá cheio de jacaré, só que tem, quando você observa, não tem o bote, não tem o barco, opa, tem uma ponte ali na frente. E aí, mesmo assim, você não consegue, porque você fala, eu não vou dar conta de atravessar a ponte. E se eu passar e a ponte quebrar, não vou nem pisar. Entende? Isso te paralisou, porque você precisava sair de um ponto, de um lado do rio e ir pro outro, e mesmo com a ponte você não deu conta, não conseguiu. Entende? Então, isso sim é para que seja avaliado, né? Gente, então é isso. E tchau, tchau.